Vamos aqui para a nossa aula número 5 do Estatuto dos Servidores do município de Palmas, Tocantins. Lembrando que qualquer dúvida você pode mandar aqui no meu Instagram, que eu abro caixinha de perguntas lá todos os dias, beleza? E não custa nada lembrar que se você quiser adquirir o combo ou os livros individuais, basta você clicar nos links que eu vou deixar aqui na descrição, e você também pode baixar gratuitamente o meu guia de como estudar para concursos públicos no estado do Tocantins, onde eu trago metodologia de estudo e estratégias para que você tenha um estudo otimizado e busque evolução nos seus estudos, beleza? Antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, não se esqueça de curtir, inscrever, ativar as notificações para que você fique sabendo toda vez que surgir uma aula nova aqui no canal, e comente também a respeito da aula, suas dúvidas, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam também desse material, beleza? Então é isso. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente estava vendo a respeito dos descontos na remuneração do servidor público. Então, olha só, como regra, não existe desconto, tá? Porque a remuneração do servidor público, ela tem um caráter que é um caráter um caráter alimentício. E em razão desse caráter alimentício, a gente não realiza descontos, tá bom? Afinal de contas, serve para quê? Serve para ele sobreviver, serve para ele comprar ali seus alimentos, manter sua vida mínima, sua dignidade de vida mínima, de acordo ali com o artigo 6º da Constituição Federal, né? Então serve para quê? Serve para lazer, serve para vestuário, alimentação, saúde, educação, transporte e entre outras questões essenciais. Tudo bem? Porém, né, se a gente fala que há regra no direito, naturalmente existirão algumas exceções. E quais são essas exceções aqui? Bom, a primeira exceção é por imposição legal, como por exemplo, um imposto de renda. Então vai descontar lá diretamente lá da fonte. A segunda imposição é por mandado judicial, ou seja, saiu uma ordem do juiz, falou para descontar, né? Os casos aqui bem conhecidos são os casos de PA, que são as chamadas pensões alimentícias, né? Quando geralmente os pais deixam de cuidar dos seus filhos junto com a mãe, separam-se e ele tem que ajudar aí mensalmente com uma pensão. Além disso, para atender programas de apoio social, capacitação profissionais, e isso tudo de acordo com a autorização do servidor. Então você vai falar assim, ó, eu vou autorizar aí descontar todo mês R$15 por Criança Esperança. Ó, eu vou autorizar aí descontar todo mês R$50 desse curso aqui que eu estou fazendo, de capacitação profissional. Beleza? E aí os descontos ocorrerão direto da fonte. Tudo bem? Agora, como é que acontecem as reposições ou indenizações que o servidor tem que fazer? Sempre que o servidor tiver que fazer uma reposição ou indenização, ele terá que ser comunicado de forma prévia, tá? Não pode simplesmente sair descontando sem comunicar o servidor. E essa reposição, essa indenização segue algumas regras básicas. Olha só, quando a gente fala de reposição, a gente está falando em devolver aquilo que o servidor recebeu de forma indevida. Então pode acontecer que o servidor receba coisa que não era para ele receber, certo? Então a gente está falando aí de devolver tudo aquilo que ele recebeu de forma indevida. Isso tem um limite. Qual que é o limite, né? Mensalmente, o máximo que pode ser descontado da remuneração do servidor ou do seu provento é 25%. Tudo bem? Agora, diferente de reposição, nós temos a situação da indenização à fazenda pública. E essa indenização ela vai acontecer no caso de ressarcimento de prejuízos e danos que o servidor deu causa por dolo ou culpa. Então, o que eu quero dizer para você? Esse caso aqui de indenização são situações
que o servidor, por exemplo, no desempenho da sua função, ele deu dolo ou culpa, né? Quer dizer, ele no desempenho da sua função, por dolo ou culpa, ele causou um prejuízo para a administração pública, beleza? Como, por exemplo, um médico que foi realizar um procedimento e deixou de seguir as regras daquele procedimento e causou um dano estético, por exemplo, a um paciente. Então, o que aconteceu? O médico deixou de seguir as regras, ele causou um prejuízo aí para a administração. Nesse caso, o máximo que poderá ser descontado mensalmente da remuneração ou provento do servidor público é de 10%, tá? Como diz, como eu já falei para vocês, né, a lei fala que esse desconto é mensal e, obviamente, esses valores serão atualizados, né, galera? A gente sabe que o dinheiro sofre várias variações, ele é influenciado por diversas taxas, como taxa de IPCA, inflação, Selic, IGPM, né? Então, todas essas taxas aí influenciam para que o dinheiro sofra desvalorizações com o passar do tempo. Obviamente, essas reposições e indenizações serão atualizadas e o servidor vai ter que pagar isso tudo de forma atualizada. Beleza? Agora, tome cuidado. Ó. Por quê? Porque o servidor que estiver em débito e ele for demitido ou exonerado, ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, o que eu quero dizer com isso, né? O servidor estava devendo e ele perdeu a remuneração dele do serviço público, né? Porque ele foi demitido ou exonerado, certo? Ou ele teve aposentadoria ou disponibilidade cassada, ele deixou de ganhar aquela grana como servidor público. E aí, o que vai acontecer, né? Se a sua dívida não for superior a 5 vezes o valor da sua remuneração, ele vai ter 60 dias para quitar esse débito. Se ele não quitar, o seu nome vai ser inscrito na dívida ativa, beleza? E atenção também, outra atenção, olha só. Os valores recebidos pelo servidor, através de decisão liminar ou medida antecipatória ou sentença que depois ela foi cassada ou foi revista, né? Ou moral da história, a gente tinha uma decisão judicial e depois, no segundo momento, aquela decisão judicial não tem mais validade. Ela foi considerada errada, foi modificada. O servidor ele vai ter 30 dias, né, para fazer essa reposição. Então, ele foi notificado. A partir da sua notificação, ele tem 30 dias para fazer essa reposição. E se ele não fizer essa reposição, seu nome será inscrito na dívida ativa. Beleza? Agora, olha só. A lei ainda fala que o vencimento, o subsídio, a remuneração e os proventos do servidor não podem sofrer arresto, sequestro ou penhora. O que eu quero dizer com isso? Como regra, decisões judiciais não vão poder utilizar a remuneração do servidor como garantia de outros processos, né? Por exemplo, um processo de improbidade, um processo criminal, salvo PA, né? A única exceção que a gente tem aqui é o quê? PA, salvo pensão alimentícia. Professor, mas como é que ele vai pagar lá nos outros processos? Não sei. Ele se vira, né? Pode ser que alguns bens sejam penhorados, agora a remuneração não. Tudo bem? Agora vem cá comigo, martelinho na área. A gente sabe que a gente vai falar agora de jurisprudência, de entendimento dos tribunais. De acordo com o STJ, o máximo que poderá ser descontado da remuneração do servidor, vamos pegar aqui, ó, né? O máximo que poderá ser descontado da remuneração do servidor mensalmente para ressarcir o erário é de 30%. Então existe um limite para que o servidor não fique sem dinheiro aí para cuidar das suas contas, sobreviver. Beleza? Então tá. Então a gente vai resolver aqui agora a nossa questão número 26. Vamos lá. A remuneração do servidor não sofrerá descontos devido ao seu caráter alimentício. Porém, em determinadas hipóteses, como imposição da lei ou do juiz, consignação para programas sociais desde que autorizada pelo servidor e ressarcimento ao erário. Beleza, né?
como regra, não sofre, mas excepcionalmente ele vai poder sofrer nessas hipóteses, né? Quais são essas hipóteses? Imposição legal, decisão judicial, programas sociais autorizados pelo servidor, ressarcimento ao erário, beleza? Então, tá certinho essa questão número 26. Agora a gente parte para a próxima e a gente já entra aqui, ó, nas vantagens do servidor. Olha só. Vantagem é tudo aquilo que é pago ao servidor, que vai além do seu vencimento, né, galera? Vai além do seu vencimento. Vocês lembram que a gente estava falando de vencimento? E aí, quando a gente estava falando de vencimento, o que a gente combinou, né? O vencimento é o dinheiro que ele recebe ali pelo exercício do cargo, né? É como se fosse o salário do servidor. Certo? É como se fosse o seu salário. Então, a retribuição pecuniária a gente chama de vencimento. E aí, tudo que vai além desse vencimento, a gente dá o nome de vantagens. Beleza? E quais são essas vantagens, né? Olha o mnemônico aqui, ó. Adilson gravou áudio em casa, né? Aí, como é que você vai fazer para lembrar aqui, ó? Adilson, AD, você vai lembrar de adicionais. Certo? Então, AD, você vai lembrar de adicionais. GRA, você vai lembrar de gratificações. Áudio, você vai lembrar de auxílios pecuniários. E em casa, você vai lembrar de indenizações. Tudo bem? Então tá, agora vamos lá conversar mais um pouquinho a respeito dessas vantagens. Vem comigo aqui, ó. É importante você lembrar que as indenizações e os auxílios pecuniários, eles não se incorporam ao vencimento, não se incorporam ao provento, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Olha só, vem cá, vamos destacar. As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam. Joia? Já já a gente chega lá. Eu vou mudar de cor aqui o nosso marca-texto e a gente vai falar agora dos outros, ó. Diferente das gratificações e dos adicionais, porque eles se incorporam a depender do que estiver previsto na lei. Quando a gente tem um benefício incorporado, significa dizer que esse benefício ele vai ser utilizado para cálculos de outros benefícios, vai influenciar em benefícios bases e o servidor não vai deixar de receber ele, certo? Ele incorporou, já era, o servidor vai ficar ali recebendo para sempre. E aí, o que acontece, né? Enquanto ele estiver naquela situação e tudo, então as indenizações e os auxílios não fazem parte desses benefícios que se incorporam, o servidor fica ali ganhando, contabilizando para outros cálculos e tal. Agora, as gratificações adicionais sim, tá? Então, enquanto ele estiver lá naquela situação toda, ele vai continuar ganhando, não vai parar de ganhar, vai se incorporar. Belezinha? Agora, tome muito cuidado aqui, ó, no que tange, no que diz respeito, no que se refere ao cálculo dos acréscimos pecuniários. Por quê? Porque os acréscimos pecuniários, eles não poderão ser levados em consideração, certo? Ó, eles não poderão ser levados em consideração, ou seja, eles não poderão ser computados, eles não poderão ser acumulados para concessão de acréscimos que vierem posteriormente. Então, quando a gente fala de acréscimos pecuniários, a gente tem que ter em mente, né, os acréscimos pecuniários, os auxílios pecuniários, que os auxílios futuros não serão concedidos com base no valor dos auxílios passados que já foram concedidos. Ele vai ser um auxílio totalmente novo, zerado ali, para que a administração tenha um ônus menor na hora de conceder esses auxílios. Beleza? Agora, olha só, galera. Seguinte, preste bastante atenção. Dentre todas as vantagens, apenas as gratificações e os adicionais se incorporam à remuneração, né? A gente acabou de ver isso aqui, ó. Gratificações e adicionais se incorporam à remuneração. É importante lembrar que a lei destacou mais uma vez que os acréscimos pecuniários não serão incorporados, né? Não serão incorporados, não servindo de base de cálculo para nada, né? Na verdade aqui, ó, não servindo de base de cálculo. Opa!
não servindo de base de cálculo para acréscimos pecuniários, posteriores, tá? Então aqui a gente destaca essa questão. Ops, fazer uma chavezinha aqui. Posteriores. Beleza, galera? Então é isso. Joia? Só destacando aqui o que a gente já tinha acabado de ver, para ficar bem separadinho aí, ó. Agora, olha só, né? Então tá, a gente já tem isso aqui em mente. Vamos lá, ó. Indenizações e auxílios pecuniários não se incorporam. Gratificações e indenizações se incorporam. Joia? Essa parte aqui eu não vou falar, porque eu já expliquei para vocês, né? O que é se incorporar. E a gente vem para cá, ó. Os servidores que recebem subsídio, ó, essa galera que recebe subsídio, só pode receber, além do subsídio, indenizações e auxílios pecuniários, não podendo acrescentar mais nenhum novo tipo de vantagem. Então, quer dizer que quem recebe subsídio não vai poder receber gratificações, tá? E também não vai poder receber os adicionais. Beleza? Gratificações adicionais. Agora eu vou corrigir aqui, só um minutinho. Gratificações e adicionais se incorporam. Deixa eu fazer uma breve correçãozinha aqui pra gente. Vamos lá pegar essa letrinha que risca, pá. Tem um underline. Foi. É porque na verdade aqui são os adicionais, né? Tá falando dos adicionais. Pronto. Adicionais. Ponto. Beleza, então tá. Questão 27. As vantagens compreendem tudo aquilo pago ao servidor, que vai além do seu vencimento básico. Dentre elas, enquadram-se várias espécies, salvo. Qual dessas aqui não são vantagens, né? A letra A, a indenização, é uma vantagem, então a gente não marca, porque a questão que é aqui não é. Os adicionais são vantagens, as gratificações são. O único que não é vantagem é o quê? São os abonos. Então, o gabarito da 27 é a nossa letra C. E aí a gente já começa a trocar uma ideia, galera, a respeito da... A gente já começa a trocar uma ideia a respeito das indenizações. Olha que massa, artigo 45. Aí, ó, o mnemônico para você poder lembrar, ó, AJU traiu de ré. Por quê? Porque você vai lembrar aqui, ó, AJU, ajuda de custo, TRA, transporte, DI, diárias, ressarcimento de despesas autorizadas. Beleza? Então aqui para você poder lembrar, tá? Só para você poder lembrar. Aí olha só, galera, o que acontece aqui, ó? Os valores das indenizações e das concessões serão estabelecidos em regulamento. Isso aqui a lei falou que quem vai estabelecer é o regulamento de cada cargo, e foi bom ela trazer isso, né?
porque a gente não fica quebrando a cabeça aqui, querendo saber o valor de cada indenização e tal. A gente tem que entender só a hipótese em que ela será paga. Então a gente já vem aqui de cara para a nossa questão número 28. As indenizações servem para ressarcir o servidor em virtude de eventuais gastos que teve ou teria para o exercício de sua função. Porém, todo e qualquer valor pago ao servidor deve observar o teto previsto na Constituição e, respectivamente, nas Constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Por isso, o máximo que o servidor poderá receber como indenização não poderá ultrapassar o subsídio dos ministros do STF. Errado, galera. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de indenização, né? Em especial, né? De forma bem especial, quando a gente fala de indenização, elas são aí as únicas vantagens, ó, que não se submetem ao teto. Então, elas não se submetem ao teto. Joia? Então, por isso que essa questão está errada. Porque essas indenizações, elas não se submetem ao teto. Joia? Então, quer dizer, professor, então, que se eu receber indenização, um montão de indenização e passar do teto do serviço público que eu vou receber, é isso mesmo que eu estou falando. Joia? Então tá, galera, vamos lá. E agora a gente vai falar da ajuda de custo. Ajuda de custo, né? Ajuda de custo, o motivo dela acontecer é no interesse da administração. Então, foi a administração que tomou a atitude de criar a situação que o servidor vai precisar da ajuda de custo. E aí isso aí vai acontecer, né? Quando ele tiver que trabalhar, quando ele tiver que ter exercício em órgão ou repartição fora dos limites da sede, né? Então você está trabalhando num lugar, o município vai te mandar para outro. Você está lá no centro de Palmas, ele vai te mandar, por exemplo, lá para Taquarussu. E aí o servidor vai precisar mudar de forma permanente. E a administração vai ter que arcar com algumas despesas, que são as despesas de instalação do servidor. Ela vai ter que arcar com o frete, né, da bagagem e dos bens do servidor, e também vai ter que arcar com a passagem e o transporte do servidor e da sua família. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como é que escreve bagagem, que eu acho que é com M. É com M, bagagem. Tá? Bagagem. Tem uma perninha aqui. Beleza, galera? Então é isso. Vai mudar. Você precisa levar suas coisas, precisa levar suas roupas. Vai o servidor, vai a família. Então a administração arca com isso, né? Desde que comprovado aí que teve efetivamente a mudança de domicílio, o valor é até 2 meses da remuneração, né? Então o servidor teve que mudar. O custo disso tudo tem um limite, né? O limite é o quê? 2 remunerações do servidor. E se o servidor morre na nova sede, o que vai acontecer? A família tem um prazo de 1 ano, olha só, para requerer uma ajuda de custo, né? Mais esse transporte aqui, para voltar para o local de origem. Beleza? Então a família tem um prazo de 1 ano para a administração arcar aí com os custos de retorno. Joia? O servidor que está cumprindo o mandato eletivo, ele não tem direito à ajuda de custo. Se o servidor não se apresenta na nova sede, ele tem que restituir essa ajuda de custo no prazo máximo de 10 dias. Se o cônjuge ou companheiro do servidor já trabalha, né, naquele lugar, já naquela nova sede, é vedado o duplo recebimento, né? Porque a administração vai interpretar que o cônjuge ou companheiro, quando foi, já recebeu a ajuda de custo, beleza? Ou já trabalha lá e por isso já tem uma moradia estabelecida. Ok? Agora, se ele for cedido para outro órgão ou outro poder, o que vai acontecer, né? O ônus é do cessionário. Quem que é o cessionário?
O cessionário é quem pediu o servidor, né? Então, seu órgão antigo entrega você, que é o órgão cedente, o cessionário recebe você, tá? E aí a ajuda de custo fica por conta do órgão que te requisitou. Beleza? E a gente já vem aqui para a nossa questão número 29. Olha só, ao servidor que se deslocar no interesse da administração, é devido à ajuda de custo para custear as despesas com frete e passagem do servidor e de sua família, no valor de até 3 vezes a remuneração do servidor. Aqui de cara a gente já vê um erro, né? Porque o valor é até 2 vezes. Caso o servidor faleça na nova sede, a família poderá requerer, dentro do prazo de 1 ano, nova ajuda de custo para retornar à cidade de origem ou de nascimento do cônjuge ou companheiro do sobrevivente. É errado, né? Porque a gente não vai retornar para o local de nascimento, a gente vai retornar só para o local de origem, então a gente tem 2 erros nessa questão. E o valor da ajuda de custo é até 2 vezes a remuneração do servidor, não é até 3, né? E o retorno é só para o lugar de origem, não é para o local de nascimento. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos que vamos. Agora a gente vai falar das diárias. As diárias, elas possuem caráter eventual, transitório. O que significa isso? Que não vai acontecer toda hora, pô. Acontece de vez em quando. O âmbito, né? Pode ser que seja no país ou fora do país, nacional, exterior. E a diária, obviamente, ela vai servir para essas coisas que você gasta quando você viaja, ó. Pousada, alimentação, locomoção. E aí todos os demais detalhes dessa diária serão previstos no regulamento do órgão, tá bom? Quando não houver pernoite, ou seja, quando o servidor não dormir fora da sede, só passar o dia fora, ele vai ter o direito de receber metade, ou seja, meia diária. E se o deslocamento for uma exigência permanente do cargo, quem vai custear as despesas é o próprio município. Se o servidor não se afasta, ele tem que restituir o município em até 5 dias. E se ele voltar antes do prazo, ele tem que devolver aquele prazo que recebeu a maior, né? Então, você recebeu lá 10 dias de diária. Você voltou 5 dias antes, você tem que devolver os outros 5 dias. Beleza? Aí, olha só. Vai ter direito a transporte e também a diária quando a gente estiver falando de processo administrativo disciplinar. Quem são essas pessoas que no processo administrativo disciplinar terão direito a transporte e terão direito à diária, né? Essas pessoas são aí, ó, o servidor que foi convocado para depor fora da sede ou até mesmo como testemunha, né? E os membros que trabalham naquela comissão ou na corregedoria permanente, né? Porque eles vão ter que fazer o quê? Trabalhar fora da sede para esclarecer aqueles fatos essenciais do desenvolvimento ali dos fatos do procedimento. Beleza? Tá? Então, só lembrando que aqui é deslocamento. Aqui, ó, tá bom? Não é descolamento, é deslocamento. Agora vamos lá para a nossa questão número 30. Diferente da ajuda de custo, a diária é a indenização paga pelo deslocamento temporário ou eventual do servidor. Beleza. Para os gastos comuns de uma viagem, como passagem, alimentação e hospedagem. Caso o servidor não durma fora da sede, receberá o valor proporcional aos custos a ser escolhido pelo seu chefe imediato, que corresponderá a 70% ou 80% do valor comum da diária. Errado, porque quando não houver pernoite, o servidor recebe meia diária. Então, a questão 30 está errada. Questão 31. Caso o servidor não se desloque, ele deverá restituir à administração, nos prazos de 5 e 10 dias, respectivamente, a ajuda de custo e as diárias. Errado, né, galera? Respectivamente significa nessa ordem. A ajuda de custo ela é restituída em 10 dias e a diária ela é restituída em 5 dias. Então a questão inverteu aqui, trocou a ordem desses conceitos. Beleza? Agora vamos lá, para a gente fechar, né? A gente vai falar sobre a indenização de transporte. A indenização de transporte é para aquele servidor que usa o seu meio próprio de locomoção, né? O cara usa a moto dele, usa o carro dele, certo? Para realizar serviços externos. Todos os detalhes dessa indenização serão definidos em regulamento, o que significa dizer que o Estatuto dos Servidores apenas criou esse direito. E aí a gente já vem para a nossa questão número 30. A indenização por transporte corresponde ao valor pago ao servidor que utiliza meio de transporte próprio
para serviço, como ocorre no caso do oficial de justiça. Certinho, né, galera? É para isso mesmo que serve a indenização de transporte. E o oficial de justiça é um exemplo aí de uma pessoa que está sempre na rua, que usa o seu carro e vai ganhar aí essa indenização. Beleza? Agora a gente vem aqui para essa próxima de ressarcimento de despesas, tá? Essa indenização por ressarcimento de despesas é quando o servidor arcar com determinadas despesas no desempenho da sua função. Tá lá na rua, por exemplo, precisou tirar xerox, comprar alguma coisa, tá bom? Só que ele vai precisar de uma autorização prévia da autoridade competente e todos os detalhes desse ressarcimento estarão previstos em regulamento, procedimento, valor, etc, tá? E aí a gente já vem para nossa questão número 31, ó. A lei municipal foi um pouco além e fixou uma hipótese exemplificativa de indenização, não detalhando a situação. Beleza, ele só exemplificou, né? Ele não trouxe as situações específicas propriamente ditas, por exemplo, gastou com material X, vai receber Y, certo? Ela não trouxe isso, ela só trouxe de forma exemplificativa, de forma genérica. Porém, deixando claro que o servidor arque com gastos inerentes à prestação de serviço, ele terá direito de ser ressarcido. Beleza, né, galera? É isso mesmo, tá? Se ele gastar aí com coisas inerentes ao serviço, ele vai ter direito de ganhar o seu dinheiro de volta. E aí a gente já vem para os auxílios pecuniários, ó. Tá vendo? A gente já tá numa outra modalidade de vantagens, né? Porque no primeiro momento a gente falou das indenizações e agora a gente está falando sobre os auxílios pecuniários. Os auxílios pecuniários são pagos tanto para o servidor como para a sua família. Seus detalhes serão previstos em legislação específica e para você lembrar deles, as suas modalidades, tem um mnemônico aqui que é reprovou, faz trabalho. Reprovou, você vai lembrar de RE, reclusão, faz trabalho, faz, você vai lembrar de família e trabalho, você vai lembrar de transporte. Beleza? E o que a gente tem que saber a respeito desses auxílios aqui, ó? O auxílio funeral, natalidade e também o reclusão, galera. Funeral, opa. Vou pegar aqui. Funeral, natalidade e reclusão são pagos pela Previdência, tá? Então é a Previdência Social que paga e não o órgão. Ele não é um pagamento administrativo, ele é um pagamento previdenciário. E vai ser diferente desse outro benefício aqui, ó, o salário família. Porque o salário família, quem paga é a própria administração, o próprio tesouro. Beleza? Então tá essa diferença aí. Quem paga esses três aqui são a Previdência, quem paga o salário família é a própria administração, né? E o Tesouro Nacional vai buscar a compensação aí, junto com a entidade, com o órgão, desse auxílio do salário família. E a gente já vem aqui para nossa questão número 32. Ó. O servidor e a família terão direito aos auxílios, reclusão, transporte, natalidade, funeral e salário família, sendo que o pagamento será exclusivamente feito pela administração. Errado, né? Porque a gente tem aqui algumas hipóteses que são feitas, o pagamento são feitos pela Previdência Social. Tudo bem? E a gente já vem aqui para o auxílio transporte, de acordo com o artigo 65, e olha só que massa, né? O auxílio transporte é tipo vale transporte, ó. É aquele que o servidor ganha para se deslocar da residência para o trabalho e do trabalho para a sua residência. Todos os detalhes serão previstos no regulamento e a gente já cai aqui para essa questão de prova que a gente vai resolver na nossa próxima aula.